dia. Semana linda, né? O clima dorme bem, o clima está maravilhoso, né? Alegria. Vamos continuar nosso conteúdo, a nossa quarta semana de cálculo, né? Como é que está sendo essa experiência? Estão gostando? Estão gostando? Sério mesmo? Não, está gostando? Está emocionante? Está puxado? Como foi o final de semana de vocês? Deu para revisar tudo? Eu não vou nem falar de times aqui, tá? Não, a gente tem que respeitar a dor do próximo, né? Como é que está o estudo de vocês? Só para avisar que a prova já foi corrigida, tá? Será entregue na quarta-feira, pós-aula, tá? Não vão querer sair na quarta-feira no meio da aula para pegar a prova, que não vai ser entregue. Vai ser entregue quando a aula acabar, tá bom? Quarta-feira, tudo bem? Desde já, eu tenho percebido nas notas que algumas pessoas se mantiveram com notas. O problema é esse, se manter com a nota que tirou da primeira. Porque quem tirou nota boa, continua tirando nota boa. E quem tirou nota ruim, grande parte continua tirando nota ruim. Tem gente que está recuperando, tá? Mas assim, vocês precisam estudar. Estudar porque as duas partes, teoricamente mais simples, a gente já passou, que é a primeira e a segunda prova, tá? A terceira prova, eu posso dizer que é o primeiro contato mais complexo que vocês vão ter. Mas, ao mesmo tempo, ela vai ser uma prova extremamente rápida, se você entender limites. Eu resolvi aventurar, mas aventurar mesmo. Eu preparei para vocês uma prova diferente de tudo que você já pode ter visto em cálculo, tá? Ela é uma prova objetiva. Ela é de marcar, tá? Tá bom? Ela é objetiva. Então, presta bem atenção que você ou entendeu o conteúdo ou não tem como acertar. A menos que você seja uma pessoa sortuda, né? Porque vão ter lá 3 opções para você marcar, aí já tem 33% de acertar, né? Só que para você que estudou probabilidade, sabe que à medida que vai aumentando o número de questões, a quantidade de... a chance de você acertar todas vai diminuindo à medida que aumenta o número de questões, né? Então, a probabilidade de você fechar a prova, uma prova objetiva, é bem pequena, tá? Então, estuda, tá? Não está difícil. Não está difícil. Conselho que eu te dou assim aprende a analisar gráficos. A partir dos gráficos, é entender os significados dos limites. É uma coisa, tá? E presta bem atenção nas aulas. Amanhã, eu e o professor Emerson, a gente vai estar aqui gravando uma aula de exercícios para vocês, tá? Sim, eu e o Emerson. E falar nisso, uma dica que eu dou para você é o seguinte, você está fazendo cálculo 1, né? O Emerson também está dando cálculo 1 à tarde. Então, seria interessante que você assistisse as 2 aulas, né? Assiste a aula daqui e assiste a aula da tarde. Não é para você vir aqui à tarde assistir a aula, não é isso. É quando você tiver um tempinho em casa, assiste a aula do Emerson também. A gente não faz as mesmas coisas, tá? Tem coisas que eu demonstro aqui que o Emerson não demonstra à tarde. Assim como tem coisas que o Emerson demonstra à tarde que eu não demonstro de manhã. Então, eu penso que os 2 cursos, eles se complementam muito, muito bem. Muito bem. Então, para quem quer ter uma formação melhor em cálculo 1 e tiver esse tempo, é bem interessante você assistir as 2 aulas. Aconselho, tá? Então, lembra quando eu falei para você nada de pesquisar provas anteriores para querer pensar como será a prova? Então, eu não lembro de ter um registro da prova do Projeto Newton que seja uma prova objetiva. Tá? Essa prova é objetiva. Então, você pode fazer a prova em 7 minutos. É tempo suficiente para fazer a prova. Talvez até menos. Tá? Vamos lá. Então, vamos para a aula de hoje. Muito bem, então a nossa aula de hoje é Teorema do Confronto, Limite Fundamental e Teorema do Valor Intermediário. São
3 resultados sensacionais em cálculo, onde o primeiro e o terceiro resultado são resultados assim bem intuitivos, intuitivo mesmo. Quando eu digo resultado bem intuitivo, que você vai olhar para o resultado e vai dizer assim, faz sentido. A gente não poderia esperar outra coisa além disso. Já o teorema fundamental, esse outro lá, esse limite fundamental, já não é uma coisa intuitiva, tá? É uma coisa já bem mais interessante, que não é intuitivo. Serão os 3 resultados que a gente vai abordar hoje, tá bom? Então, vamos começar pelo teorema do confronto. Alguns livros vão chamar esse teorema de teorema do sanduíche, tá? Basicamente, tem aí 3 funções, tá ok? Vou colocar aqui as 3 funções. A função f é menor ou igual que a função g, e isso é menor ou igual que a função h. E isso em algum intervalo aberto que não precisa o p, essas funções estarem definidas no p, não precisa, tá? E o que é que diz o seguinte? Ele diz que quando você calcula o limite dessa função f, ela é igual ao limite dessa função h, quando você estiver pensando com x tendendo a p, e isso dá o mesmo valor, dá um valor L, tá bom? Então ele quer que você prove que a partir daí você consegue calcular também o limite da função g, com x tendendo a p, e esse limite também é o L, tá bom? Esse que diz o teorema do sanduíche, tá? Então, graficamente, o que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer o seguinte, ó, suponha que você tenha aqui uma certa função, tá? No nosso caso aqui, suponha que essa aqui seja a função h. Você tem aqui uma outra função, aqui, essa aqui sendo a função f. E você sabe que existe uma função aqui entre as duas, que é a função g, tá? E nessa região aqui, que é um x igual a p, você sabe qual é o limite da função h e você sabe qual é o limite da função f. Então, você sabe o que acontece com a f e h quando x está muito perto de p. Se você sabe isso e a função g está entre as duas, então, naturalmente, você vai saber o que vai acontecer com a função g nesse ponto p. Tudo bem? Então, isso é análise de comportamento de uma função. Essa função pode ser muito maluca, não importa, pode ser muito maluca, mas se você tem 2 funções que estão limitando essa função e você sabe o comportamento dessas duas, então você sabe o comportamento dessa função que está muito maluca ali no meio. Tá ok? Em um ponto. Tá bom? Muito bem, esse é o teorema do confronto, tá? Então vamos demonstrar ele. A demonstração desse teorema, o que é que nós fazemos sempre em demonstrações? Você pega as informações que são dadas e chega na informação que tu queres provar, tá bom? Então, eu vou sair desta informação. O que é que nós temos? Nós temos que o limite da f de x, quando x tende a p, isso é igual a L. O que significa isso? O que significa o limite da f é igual a L? Significa que, à medida que o x está chegando muito perto de p, a imagem da função f está chegando muito perto de L. Tá? É isso que tu precisas compreender. Matematicamente, a gente escreve assim, dado epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que se você tiver x menos p, isso maior que zero, menor que delta, isso implica que a f de x menos L é menor que epsilon. Tá bom? Isso que significa matematicamente, tá? Da mesma forma, nós sabemos que o limite da h também é L. Quando x tende a p, isso é L. Então, significa a mesma coisa. Em particular, você pode escolher o mesmo epsilon, tá? Então, dado
o mesmo epsilon maior que zero, existe. Agora, atenção aqui. Atenção. Para esse limite, dado esse epsilon, existe esse delta. Tá? Porque eu estou pensando na função f. Quando eu venho para cá, eu estou pensando na função h. Então, o delta que vai surgir não precisa ser o mesmo. Tudo bem? É muito natural que eles sejam diferentes. Então, eu vou dizer que esse aqui é um delta 1, tá? E aqui eu vou dizer que é um delta 2. Porque eles não precisam ser iguais. Tudo bem? Um delta 2 maior que zero, tá o quê? Se x menos p for maior que zero e menor que delta 2, então isso implica que aqui eu estou falando com a função h. Então, h de x menos L, isso é menor que epsilon. Tudo bem até aí? Então, isso tudo que eu escrevi, não fiz absolutamente nada. Eu só estou traduzindo a hipótese. Isso é a hipótese. Eu só fiz a tradução matemática, que é isso. Tá? Muito bem. O que é que nós precisamos provar? Nós precisamos provar isto. É isso que precisa ser provado. Então, você tem que achar algum delta, algum epsilon, de tal forma que aconteça isso aqui, ó. G de x menos L é menor que algum epsilon. Não é isso que tu queres provar? Tem que aparecer isso em algum lugar, tá? Então, vamos utilizar o que nós temos para ver se a gente consegue fazer isso, tá bom? Então, eu vou pegar só essa parte. F de x menos L, isso é menor que epsilon. Tá bom? Então, eu tenho uma coisa que é menor que epsilon. Isso aqui, pela propriedade de módulo, isso aqui é o seguinte, é f de x menos L menor que epsilon e maior que menos epsilon. Tudo bem aí? Tá? É isso que é a propriedade de módulo. Sempre que você tem um módulo de uma coisa menor que um número positivo, então essa coisa é maior que esse número negativo e menor que esse número positivo. Tá bom? Então, isso aqui eu vou chamar de 1. Tá? Da mesma forma, agora eu vou pegar o h. Analogamente, h de x menos L, isso é menor que epsilon. Tá? Então, pela mesma propriedade, definição de módulo, então isso aqui vai ficar h de x menos L é menor que epsilon e maior que menos epsilon. Tá bom? Agora, quando é que isso aqui acontece? Isso aqui acontece quando isso aqui acontece. Mas isso aqui, muita atenção agora, essa parte aqui só acontece se eu tiver isso. Tá bom? Se x menos p for menor que delta 1, tá? Então, eu já sei que tem que acontecer isso. Outra coisa, essa parte aqui só acontece isso se acontecer isso. Se x menos p for menor que delta 2. Então, eu preciso que aconteça delta 1 e eu preciso que aconteça delta 2. O que eu devo fazer para que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo? O que vocês acham? Pegar o mínimo entre eles. Se eu pegar o menor dos deltas aqui, suponha que o delta 1 seja menor, tá? O delta 1 menor que delta 2. Então, se eu usar o delta 1 aqui, bem, aqui já é delta 1, isso aqui vai funcionar, tá? Esse aqui funciona com delta 2, só que ele funciona para qualquer coisa que seja menor que delta 2. Em especial, eu poderia pegar aqui o delta 1, que é menor que delta 2.
e isso aqui funcionaria. Então, eu preciso tomar um delta, que é o menor entre eles, entre delta1 e delta2. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? Tomando delta como sendo o mínimo entre delta1 e delta2, teremos, eu vou chamar isso aqui de 2, teremos 1 e 2. Tá? Então, se eu pegar o menor dos deltas, eu estou conseguindo fazer funcionar isso e fazer funcionar isso. Tudo bem até aqui? Tá? Agora, vamos reescrever 2 e 1. Vamos reescrever esse cara. Esse cara aqui, eu posso pegar L e somar aqui, aqui e aqui. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar L menos epsilon é menor que f de x, que é menor que L mais epsilon, certo? Eu somei L em toda a desigualdade, tá? Mesma coisa aqui, vou somar L em toda a desigualdade. Vai ficar L menos epsilon é menor que h de x, que é menor que L mais epsilon. Tá bom? Então, o que foi que eu consegui fazer agora? Eu consegui colocar a função f entre L menos epsilon e L mais epsilon e consegui colocar a função h entre L menos epsilon e L mais epsilon. Em que intervalo eu consegui fazer isso? Eu consegui fazer isso nesse intervalo para x pertencente a qual ponto? P, a distância, é P menos delta, P mais delta. Para esse intervalo, funciona. Tá bom? Ou seja, para x menos p menor que delta. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Tá bom? Com isso aqui maior que zero. Tá? Muito bem. Agora, então quer dizer que a função f está aqui dentro desse intervalo e a função h também está aqui dentro desse intervalo. Mas eu tenho uma hipótese aqui. Eu tenho a hipótese de que a f é menor ou igual que a g, que é menor ou igual que a h. Então pronto, então agora eu vou juntar tudo, tá? Então vai ficar assim, ó, L menos epsilon, isso é menor que f de x, mas a f de x é menor ou igual que a g, e a g é menor ou igual que a h, e h é menor que L mais epsilon. Perfeito? Tá? Agora, eu posso esquecer a f e a h e olhar agora só para g. Pronto. Agora eu estou olhando só para g. Tá? Mas isso aqui é a mesma coisa que g de x menos L menor que epsilon maior que menos epsilon. Isso aqui é a mesma coisa que g de x menos L menor que epsilon, que era o que a gente queria provar. Lembra? Tá bom? Então, vou escrever aqui embaixo. Dá para enxergar, né? Dá. Então, dado epsilon maior que zero, existe delta maior que zero. Esse delta ele é o mínimo entre delta1 e delta2. Tá ok? Tá ok? Isso é menor que zero, x menos p menor que delta. Isso implica que a g de x menos L é menor que epsilon. Dá para ver? Dá. Tá bom? Acabou a nossa demonstração.
Porque isso lá significa exatamente que ou seja, o limite da g de x, quando x tende a p, é L. E o nosso problema está demonstrado. Tá bom? Então, agora nós temos uma ferramenta poderosíssima, chamada de teorema do confronto ou teorema do sanduíche. Tanto faz, tá? Isso vai depender muito do livro que você estiver utilizando. É, claro, a matemática. Tá bom? Vamos fazer exemplos. Vamos fazer exemplos. Então, a ferramenta está aprovada. O que é que eu estou te fazendo? É como se eu... Imagina que você é um carpinteiro, tá? Eu te apresentei o serrote. Eu te disse para que o serrote serve. Agora eu vou te dar um pedaço de madeira e vamos cortar essa madeira com esse serrote, tá? Basicamente é isso, tá? Tá aqui a ferramenta belíssima para a gente fazer isso. Então vamos pegar exercícios e ver o quão importante é esse resultado. Olha lá o exercício. Exercício 1. Exercício 1. Suponha que você tenha uma função f, uma função definida nos reais, tá? Não precisa estar definida no 1, não quero saber o que acontece com ela no 1, mas ela satisfaz isso, que menos x² mais 3x é menor ou igual que essa função, e ela é menor ou igual que x² menos 1 sobre x menos 1. Eu quero que você me diga o que acontece com a função quando x tende a 1. Essa é a pergunta. Tá bom? Nota. Eu não te disse nada sobre a função f. Eu não sei a cara da função f. Eu só sei que a função f ela é maior ou igual que essa e menor ou igual que essa. Só isso. Mais nada. Tudo bem? Até porque eu não preciso saber a cara dela. Mas eu quero saber o que acontece com ela no 1. Tá? Então, vamos trabalhar agora para mostrar que é possível analisar esse limite sem saber quem é a função f. Então, o que é que nós temos que fazer? Bem, o teorema do confronto diz que eu preciso saber o comportamento da função menor, eu preciso saber o comportamento da função maior, e se eu souber o comportamento da menor, o comportamento da maior, eu sei o comportamento da função central. Isso que diz o teorema, tá? Então, vamos lá. Então, olha, vamos ver o comportamento dessa função menor. O limite de menos x² mais 3x, quando x tende a 1, que é o que eu quero. Quanto é que dá esse limite? Quanto dá esse limite? Quanto dá esse limite? Menos x² mais 3x. Quanto dá esse limite? É por isso que eu sei que as notas saem diferentes, né? Quanto é que dá esse limite? 2. 2. Por que 2? 5. É, as notas saem bem diferentes. É 4? Não, não é 4. É 2. Esse limite é 2. É ou não é? Você pode responder isso direto na sua prova? Não, não pode. Por mais que a resposta seja 2. Ok? Por que que o limite é 2? Essa é uma função o quê? Não, afinal. Ela é uma função sem restrição. Alguém ajuda o colega? Como é seu nome? Venha no microfone. Que alegria! Fazia tempo que eu não via vocês no microfone. Vai lá. Vai. Pronto. Diz pra gente
Por que que é 2 esse limite? Seu nome e curso. Meu nome é Vitor Braga e eu sou de engenharia elétrica. Ótimo. Diga para a gente, Vitor. Bom, primeiro tem que avaliar se o limite não possui restrição e, nesse caso, não possui porque é uma função polinomial normal, né? Aí, depois tem que substituir o valor de x, que no caso seria menos, entre parênteses, 1 ao quadrado, mais o 3 vezes 1, onde, no caso, 3 vezes 1 dá 3, 1 ao quadrado vai dar 1. Só que como tem o menos x, então vai acabar virando menos 1. Então, menos 1 mais 3 igual a 2. Tá vendo? Meu aluno, ele. Bem. Alguém quer ser mais elogiado ainda? Ele só não falou uma palavra que eu queria ouvir da boca de vocês. Não, não é a palavra. Porque ele disse o seguinte pra gente. Não tem nenhuma restrição. Aí ele usou uma palavra legal, é uma função polinomial. Então avalia o valor dessa função no ponto. Tu poderia resumir isso tudo com uma palavra. Qual é? Oi? Contínua. É meu aluno também aqui. Essa função é uma função contínua. Como é função contínua, você não precisa se preocupar com ela. Então, todas as vezes que você está calculando o limite de uma função contínua, é só pegar esse valor e substituir na função. Porque se ela é uma função contínua, suponha que isso aqui eu vou chamar de... Aqui está f, né? Eu vou chamar essa aqui de g. Suponha que eu chamo essa de g. Se ela é uma função contínua, basta você calcular ela no ponto. Essa é a resposta. Tá? E cuidado, não vamos porque está negativo e está ao quadrado vai ficar positivo. Não é isso não, tá? É se tivesse um parênteses aqui, com o negativo dentro do parênteses, que ia ficar positivo, tá bom? Se negativo é fora. Não vamos cometer essa falha, tá? Então, o valor disso é menos o 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Isso aqui vai dar 3, com menos 1 vai dar 2. Pronto, a gente já sabe o valor desse limite. Muito bem, muito bem. Diga. Você pode escrever, você pode fazer aqui, ó. Essa é uma função polinomial, então é o valor da função no ponto. Acabou. Ou se você escreve assim, é uma função contínua, então o resultado é isso. Acabou. Tá bom? Muito bem. A outra função é esta aqui. Vamos ver o que acontece com essa função no 1. Limite de x indo para 1 de quem? De x² menos 1 sobre x menos 1. Quanto é esse limite? Oi? 2? Direto assim? Eu posso aplicar direto? Não. O que é que eu vou fazer? Limite de quê? De x indo para 1. Como é que fica isso aqui? Fala para mim. X mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. Bom? Corta x menos 1 com x menos 1. Sobra o quê? Limite x mais 1 com x indo para 1. E esse limite dá 2. Cara, vocês estudaram mesmo? Tudo bem. Estou safo. Tudo bem. Agora, por que esse limite é igual a esse limite? Por quê? Por quê? Lembra que nós provamos esse resultado? São duas funções que são distintas, mas elas são iguais em um certo intervalo, menos em um ponto. Só um ponto que elas são distintas. Elas são distintas onde? No 1.
No 1, essa aqui não está definida. Essa aqui está. Tá? Então, eu calculo esse limite, mas aqui não dá para calcular esse limite. Então, eu encontro uma função que é equivalente a ela, exceto em um ponto, e sei qual é o valor. Tá bom? Vamos ver se nós estamos nas hipóteses, então, do teorema do confronto? Primeiro, o limite da inferior está dando 2. O limite da superior está dando 2. Qual é o limite da f, então? 2. Então, você escreve pelo teorema do confronto, o limite da f de x, quando x tende a 1, é 2. Acabou o problema. Perfeito? Gostaram? O teorema do confronto é ótimo, né? Vamos continuar. O pessoal das outras salas, como é que tá? Estão empolgados assim também? E aí, pessoal? Tá todo mundo empolgado aí? Não? Que história é essa? Tá dando para acompanhar? Dando para acompanhar, mas sem empolgação, é isso? E aí? Olha aí, felicidade total. Eu acho que eu lembro da Ruiva. Da outra vez ela estava sentada em uma outra sala do lado de lá. Era ela, né? Era você, né? É ela mesmo. Sempre quando eu vejo a empolgação eu percebo. Sala 13. Tem outra sala? 8. 16. Sala 16. Sala 16, não vamos deixar morrer essa sala, não. Vamos lotar essa sala. Façam propaganda, diz que cálculo tá fácil. Porque tá, né? Tá fácil, tá fácil. Vamos lá. Essas 3 só que tá, né? Tá ótimo. Vamos lá, então. Mostra o auditório pro pessoal, né? Mostra o auditório para eles. O pessoal ver. Ah, não tá mais aqui a câmera. Agora que eu vi que não tá aqui. Tá, vamos lá. Então, próxima questão, vamos fazer o item 2. O item 2, eu quero saber esse limite. O limite de x ao quadrado vezes o seno de 1 sobre x com o x indo para 0. Como que a gente calcula esse limite? Como calcula esse limite? Alguma ideia? Eu quero saber como a gente calcula esse limite. É novo. O quê? Ótimo. O colega está pensando em pegar o seno e escrever menor que 1 e maior que menos 1. É isso? Isso, perfeito. Então, a ideia do colega, qual é o seu nome? Adilson. O seu curso? Agora vai lá no microfone. Consegui fisgar ele, consegui. Vai lá. Então, a ideia do Adilson, explica pra gente, por favor, Adilson. Então, eu pensei em colocar o seno de 1 sobre x em um intervalo entre 2 funções, uma g de x, uma f de x, sendo a g de x igual a 1 e a f de x igual a menos 1. Perfeito. Perfeito. Só diga o seu nome e o seu curso, por favor. Eu sou Adilson, sou de engenharia mecânica. Perfeito, Adilson. Excelente, Adilson. Obrigado. Então, a ideia da Adilson... Espetacular. Simplesmente já está resolvido o problema. Sério mesmo, o problema já está resolvido. Já consegue enxergar que já está resolvido o problema? Não. Por que já está? Na verdade, você vai acabar dando certo. Por que já está resolvido o problema? O que é que a gente precisa no teorema do confronto? A gente precisa de uma função que fica inferior, uma função que fica superior, e eu preciso colocar a função lá no meio, né? Entre as duas. Mas eu já tenho a função aqui no meio? Tem a função? Não. Falta o x ao quadrado, né? O que é que eu faço?
Está faltando x ao quadrado. O que é que eu faço? Multiplica tudo por x ao quadrado. Posso fazer isso? Sim ou não? Posso multiplicar tudo por x ao quadrado, por quê? Porque o x ao quadrado não é uma coisa negativa. Ele é uma coisa sempre maior ou igual que zero. Então, não vai alterar a desigualdade. Tudo vai ser mantido. Tá? Então, multiplicando isso por x ao quadrado, vai dar menos x ao quadrado. Menor ou igual, multiplicando por x ao quadrado. Multiplicando por x ao quadrado. Pronto. Pronto, agora eu já tenho que a minha função é menor ou igual que essa e maior ou igual que essa. Geometricamente, o que é que nós temos? Essa aqui é isso. E essa aqui é isso. E como é que é essa? Não sei, está aqui nesse meio. É alguma coisa aqui, mas eu sei que quando está chegando no zero, essas duas funções estão forçando com que essa também vá para zero. Deu para entender? Então, eu já sei a resposta é zero. Agora, vamos verificar isso. Limite dessa. Limite de menos x ao quadrado quando x tende a zero. É quanto? É? Zero. Por quê? Não, não é essa a justificativa. Por quê? Não é essa a justificativa. Porque é uma função contínua. Sempre tem que pensar nisso. Eu só posso aplicar o valor da função no ponto se eu verificar antes que a função é uma função contínua. Como é uma função contínua, você pode pegar o zero e substituir lá. Tá? Então, esse aqui dá zero. Agora, limite do x ao quadrado, quando x tende a zero, isso é também zero pela mesma justificativa. É contínua. Bem, o limite das funções extremas é zero. Então, a função central tem que dar zero. Então, pelo teorema do confronto, o limite disso, quando x tende a zero, é zero. Tá bom? Beleza? Vamos distinguir os dois problemas que nós fizemos agora. Primeiro problema. Primeiro problema, eu te disse quem é a função inferior, te disse quem era a função superior e pedi para você me falar quem é o limite da função que está no meio. Ok? Conseguimos resolver isso. Nem precisou saber quem é essa. Segundo problema, eu te disse quem é a função do meio. Não sabia quem era a função superior, nem sabia quem era a função inferior. Ok? Nós encontramos essas funções. Tá? Por uma ideia legal do nosso colega que foi partir daqui. Então, a gente encontrou as funções superiores e inferiores e aplicamos o mesmo resultado. Tá? Então, vai ser muito natural acontecer isso. Ele pode te dar as funções extremas ou ele pode te dar só a função do meio. Por isso que você precisa fazer muitos exercícios para poder sacar o que tu tens que fazer na hora. Tá? Muito bem. Gostaram do teorema do confronto? Essa palavra confronto parece que vai ter alguma confusão, né? Mas não vai, porque é cálculo. Cálculo é legal. Você já sabe que você vai chegar na sua casa, vai parar a videoaula nesse tempo do slide. Só projeta lá para eles, por favor. Você vai parar aí, vai dar um pause e só vai continuar a assistir a aula quando eu terminar de fazer as duas próximas questões. Tá bom? Que a gente não vai fazer agora. Tá bom? Então, façam essas duas questões aí. Eu te dou uma função lá, que o módulo dela é menor ou igual que x². Eu quero que você calcule para mim o limite quando x vai para zero. Primeiro, esse limite existe? Quero que você faça isso. Tá? E justifique direitinho. A outra, eu coloco a f de x menos 3. O módulo disso é menor ou igual que uma outra função também módulo. Tá? E você determina o limite da f. Eu diria que a quarta questão é mais interessante que a terceira. Se eu tivesse de fazer, eu faria a quarta. A quarta é bonitinha, tá? Vamos fazer
esse próximo exemplo, na verdade, ele é um resultado, tá? Que nós vamos utilizar muito esse resultado. Então, eu tenho duas funções, f e g. Elas têm o mesmo domínio. Então, o domínio da f é igual ao domínio da g. O que mais? Eu tenho aqui o limite da f. O limite da f, quando x tende a p, esse limite é 0. E essa função g é limitada. Existe um certo número real positivo que torna essa função limitada, tá? E eu quero que você prove para mim. Então, prova que se você fizer isso aqui, quando x vai para 0, isso aqui dá 0. Tá bom? Esse é o nosso próximo resultado, que eu coloquei como exercício, tá bom? Pode chamar isso de proposição, de teorema, tanto faz, tá? Só chamei isso de exercício. O problema é esse. Nota que se nós já soubéssemos desse resultado, não teria drama nenhum para resolver esse problema. Esse problema seria resolvido imediatamente. É olhar e dizer, resposta é 0 por causa daquilo. Quer ver? Olha, o limite de 1 vai para 0. Acontece isso? O limite de x² vai para 0, certo? Tudo bem? Agora, a função seno. A função seno é ou não é uma função limitada? Quando você tira o módulo do seno, isso não passa de 1. Então, é menor ou igual que 1. Então, está nas condições desse resultado. Então, esse resultado me diz que quando eu multiplicar as duas, o limite delas vai dar 0. Entendeu? Então, se eu já tivesse esse resultado, eu já olhava para aquilo e dizia, resposta 0, por causa disso. Tá? Então, vamos demonstrar esse resultado. Demonstração. O que nós temos aqui? Vamos para a nossa hipótese. Tá? Nossa hipótese é essa, que o limite da f de x, quando x tende a 0, isso dá 0. O que isso significa? Aquela escrita toda, né? Dado epsilon maior que 0, existe delta maior que 0, tal que se x menos 0 for maior que 0 e menor que delta, isso implica que a função é a f de x menos o limite, que é 0, isso é menor que epsilon. Tá bom? Tá ok? Só escrevi a tradução do que significa limite disso ser 0, tá? Eu tenho também esta hipótese, ok? Agora, o que eu quero provar é que isso aqui acontece. Isso que eu quero provar. Então, eu preciso fazer aparecer na minha conta alguma coisa assim, ó. F de x vezes g de x menos 0, isso tem que ser igual a um certo epsilon aqui, que eu vou chamar de epsilon linha. Isso é que eu preciso chegar. Tá? Esse é meu sonho, tá bom? Então, vamos deixar aqui que esse vai ser o nosso objetivo. Vamos tentar chegar nele. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar só isso. Vamos sair disso. Vai ficar assim, ó. F de x vezes g de x menos 0. Isso é igual. O 0 já pode sumir. Tá? Agora eu vou aplicar a propriedade de módulo. O módulo do produto é o produto dos módulos. Esse aqui é igual a f de x vezes módulo de g de x. Tá bom? Agora eu vou usar a hipótese. O que é que diz a hipótese? Diz que o módulo da g é menor ou igual que m. Tá bom? Então vamos colocar aqui. Vai ficar menor ou igual, esse cara continua, vezes esse cara é menor ou igual que m.
Tá bom? Tudo bem aí? Tá. Agora vamos fazer uma adequação na nossa conta. A adequação que a gente vai fazer é o seguinte. Esse epsilon precisa ser uma coisa pequena positiva. Esse m é uma coisa positiva. Se eu pegar o epsilon e dividir por m, também vai ser uma coisa positiva, tá? Então, como isso aqui acontece para qualquer epsilon que eu pegar, em particular, eu posso mudar esse epsilon. Eu vou pegar o epsilon da seguinte forma. Epsilon sobre m. Tá bom? É qualquer epsilon. Tá? Então, eu vou pegar o epsilon igual a epsilon sobre m. Então, eu vou sair dali agora. Então, isso aqui é f de x vezes g de x menos 0. Isto é menor ou igual que aquela parte final. Vezes m. Tá? Agora, esse carinha, eu posso escrever assim, ó. F de x menos 0 vezes m. Tá? Mas isso aqui tá aqui. Tá bom? Isso aqui é menor que epsilon sobre m. Mas quando é que isso acontece? Aqui. Se acontecer isso, então acontece isso. Tá? Então, isso aqui é menor. Esse cara é menor que epsilon sobre m. Vezes o m. Cancela o m com m, isso dá epsilon. Tudo bem? Então pronto. Acabamos de provar que isso é menor que epsilon. Para quando isso acontece? Desde que x menos 0 maior que 0 menor que delta, se implica que f de x vezes g de x menos 0 menor que epsilon. Tá? Mas o que é isso? Isso nada mais é que a definição de limite. Tá? Então, nós provamos agora que o limite da f de x vezes g de x, quando x tende a 0, isso dá 0. E está demonstrado o resultado. Tá bom? Tudo bem? Tá? Diga. A passagem do menor igual para menor. Tá. Daqui para cá. Tá. Então, olha. O que foi que eu fiz dessa linha para essa linha? O m continuou. Tá bom? E esse cara agora ficou epsilon sobre m. Tá bom? Esse cara lá é menor que epsilon sobre m. Então, é esse sinal que tem que ir. Por isso que está menor lá. Tá bom? Muito bem. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo claro? Vamos fazer exercícios, ver se nós entendemos isso. Então, nota que eu sempre pego uma ferramenta, provo que essa ferramenta realmente é verdadeira, e agora a gente pega um problema e tenta usar essa ferramenta, para ver se realmente ela está nos ajudando. Tá? Senão nós vamos estar fazendo exercícios aleatórios, né? Os exercícios que tem aqui não tem graça. Não, tem graça sim. Exercício 3. Exercício 3 tem graça. Legal. Vamos lá. Exercício 3, na verdade, é maravilhoso. Então, g de x elevado à quarta mais f de x elevado à quarta, isso é igual a 4. Eu quero que você calcule para mim o limite de x ao cubo g de x. Quanto é esse limite?
Essa é a pergunta. Você sabe quem é F? Sabe quem é F? Não. Sabe quem é G? Não. Mas eu quero que você calcule esse limite aqui para mim. Em cálculo, eu preciso saber sempre quem são as funções? Não. Mas se eu souber relações entre elas, eu vou saber resolver contas. Tá? Vamos ver. Que relação que a gente vai encontrar? Qual é a função que a gente precisa? A gente precisa da função g, certo? Vamos então isolar a função g por essa equação. Então, nessa equação, eu vou pegar esse cara, g de x elevado à quarta é igual a 4 menos f de x elevado à quarta. Tá? Alguma ideia aí do que fazer? Passa a raiz quarta para o outro lado? Vocês querem fazer isso? Passar a raiz quarta para o outro lado? Posso passar a raiz quarta para o outro lado? Essa é a pergunta. Posso? Se eu quero ou não? Eu não tenho querer. Talvez. E aí? Existe raiz quarta de qualquer número? Hein? Existe raiz quarta de qualquer número? Sim ou não? Não, ainda não. Sempre que o índice da raiz for um número positivo, sempre que o índice da raiz for um número positivo, dá para eu tirar a raiz? Então, sempre que o índice da raiz for positivo, eu consigo tirar a raiz de um número negativo? Consegue ou não? Não. Então, qual é o cuidado? O cuidado tem que ser que isso aqui tem que ser o quê? Positivo. Na pior das hipóteses, pode ser 0. Tudo bem? Então, me diz uma coisa. Qual o maior número que isso aqui, o maior valor que isso aqui pode alcançar? Qual é? 4. Esse é o maior valor que esse lado pode alcançar. Qual é o menor valor que ele pode alcançar? 0. Sacou a parada? Então quer dizer que esse lado ele só pode ir até 4 e até 0. Então ele está preso entre 0 e 4. Se ele está preso entre 0 e 4, o que a gente pode dizer sobre a função g? O que a gente pode dizer sobre a função g? Ela é limitada. É minha aluna também. Tá. Limitada entre quem? Entre 0 e 4? Estamos falando de potência e não de raiz. Tá bom? Sempre que a gente fala de potência, a gente pode ter respostas positivas e respostas negativas. Quando a gente fala de raiz, a gente só vai obter respostas positivas se o índice for um número par. Tudo bem? Então, o que é que eu sei? Que esse cara aqui, ele pode estar aqui. Certo? Só que essa G, eu vou elevar ela à quarta potência. Então, a G, ela pode estar entre quem? Entre o quê? Entre 4 e menos 4? Vamos testar. Se a G fosse 4, 4 à quarta, dá quanto? Dá um número bem grande, né? Que vai passar de 4. Então, não pode chegar em 4. G, 2. 2 à quarta é quanto? É um número grande que vai passar de 4. Então, parem de chutar. Quem é, então? 1?
1/4 dá 1. Mas ela pode chegar até 4. Não é 1. Vou começar a jogar giz em vocês. Bora. Qual é a resposta? Raiz de 4? Raiz? Raiz, eu vou consertar a sua resposta. Raiz quarta de 4. Tá bom? Raiz quarta de 4. Então, olha, essa G, ela está presa entre raiz quarta de 4, negativo, e raiz quarta de 4, positivo. A G está aqui. Tudo bem? Deu para entender a análise? Tá? Quando ela chegar bem aqui, vai dar 4. Quando chegar bem aqui, dá 4. E quando chegar no 0, dá 0. Beleza? A gente só está sendo assim com um excesso de precisão para saber onde que ela está presa. Mas a resposta da nossa colega ali, quando ela disse essa função G é limitada, só isso nos basta. Limitada entre quem? Não importa. Só olhando aqui eu já sei que ela é limitada. Tá? Isso já nos bastava. Tá bom? Então pronto, então vamos escrever. Então, por aquela análise, concluímos que essa G de x, ela é menor ou igual que um certo m. Tá? Agora a gente já sabe quem é esse m. Tá bom? Então, mas não importa quem é o m, eu já sei que ela é limitada. Se ela é limitada, essa aqui, quando o x vai para 0, vai para onde? Vai para 0. Né? E temos que o limite de x ao cubo, quando x vai para 0, dá 0. Então, pronto. Então, já tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho uma vai para 0 e, o limite, e a outra é limitada. Então, o produto tem que ser 0. Então, olha, pelo resultado anterior, concluímos que o limite de x indo para 0 de x ao cubo vezes g de x, isso é 0. Tudo bem? Não sei quem é f, não sei quem é g, mas isso não me impede de descobrir o comportamento da função. Em especial, o único comportamento que nos interessa aí é a limitação da função. Consegui verificar que ela é limitada, a outra parte eu consegui verificar que vai para 0, então eu uso o resultado. Tá? O limite vai dar 0. Tudo bem? Claro até aí? Vamos lá. Vamos fazer agora o resultado 2. O resultado 2 é o resultado mais significativo de hoje. Eu quero calcular esse limite e a minha função é isso aqui. x² vezes o seno. Se o x for diferente de 0, e é 0, se o x for 0. Tá bom? Esse é o limite que eu quero calcular agora. Então, presta muita atenção na conta de agora. Tá? Só não olha muito para não se apaixonar por essa conta. Tá bom? Porque ela é uma das mais belas que a gente vai fazer hoje. Tá? Então, olha, essa conta, eu vou chamar ela de um certo nome. Vou chamar ela assim. F' de 0. Tá? Eu vou chamar ela desse nome. Tá bom? Então, o que é que vai ficar? Vai ficar f' de 0 é igual limite de x indo para 0. Quem é a f de x? Eu estou fazendo o x ir para 0.
Ele não é zero. Como ele está indo para zero e não é zero, então quem é? Não pode ser essa parte, porque essa parte é quando é zero. Então é essa outra parte, que é quando não é zero. Então pronto, então já sei que essa parte aqui é x² vezes o seno de 1 sobre x menos f em zero. A f em zero dá zero. Tá? Isso tudo dividido por x menos zero. X menos zero dá x. Então, isso aqui é igual, limite de x indo para zero. Olha, isso aqui vai embora, né? E eu posso simplificar x com x aqui, tá bom? Então, vai ficar x vezes seno de 1 sobre x. Tá ok? Tudo bem? Resultado que nós já provamos hoje. Essa função é o quê? É o quê? Essa função é limitada. Porque a função seno ela é presa entre menos 1 e 1. Tá bom? Então, ela é limitada. E essa função aqui vai para onde? Vai para zero. Então, o produto delas vai dar zero. Tá bom? Então, significa que f' de zero é zero. Tá? O que significa isso? Que você tem uma função definida por partes, tá? Onde, se o x for diferente de zero, a função é isso. Não sei, a princípio, o gráfico dessa função. Mas eu sei que quando eu calculo esse limite, ele vai dar zero. E esse limite é o que nós chamamos de derivada. A derivada da função f em zero é zero. O que significa isso? A derivada te mostra a taxa de variação da função. Te mostra o quanto que a função está crescendo ou decrescendo. Nesse caso, como deu zero, significa que nesse ponto a função não cresce e nem decresce. Ela tem taxa de variação nula. Então, é provável que nesse ponto, esse ponto pode ser um ponto de máximo, pode ser um ponto de mínimo, mas pode não ser nada disso. Mas é taxa de variação nula. Essa é a nossa primeira derivada do curso. Gostaram? Gostaram sim, deixa de graça. Ei, não pode levantar a mão, vai atrapalhar as câmeras. Evita. Pode perguntar. Falar de novo isso? Esse f' de zero significa a taxa de variação da função f no ponto zero. Tá bom? Isso está significando que você está medindo quanto que a função está variando. Se ela está crescendo ou está decrescendo. Quando eu verifiquei no zero, ela não cresce e nem decresce. Tá bom? Agora, vamos mostrar isso no GeoGebra? Para vocês verem. Deixa eu mostrar isso aqui no GeoGebra para vocês. A função é x² seno de 1 sobre x. Então, olha lá. x² 1 sobre x. Esse é o gráfico da função, tá? Deixa eu ampliar aqui para você. Então, esse é o gráfico da função. Consegue visualizar? Observe que ela vem com uma ondazinha e ela vai vibrando, 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 vibrando. Nota que essa vibração dela é como se fosse terminando a vibração, tá? Então,
Lá onde está o cursor do mouse, a função está crescendo, depois ela decresce, depois ela cresce, decresce, cresce, decresce, e ela fica nisso, crescendo, decrescendo o tempo todo, mas quando chega perto do zero, ela está parando de crescer e decrescer. Então, a tendência é que ali ela esteja quase constante, lá perto do zero. Tá? Então, olha, eu posso aproximar mais ainda. Opa. Está vendo o que está acontecendo perto do zero? Continua as vibrações, só que você vai tendo a impressão que ela está ficando uma reta ali. Mas nunca vai ser uma reta, vocês precisam entender isso. Que eu vou aproximar bastante, nunca será uma reta, sempre vai ter uma certa vibração. Está vendo aqui a vibração aqui? Mas eu posso deformar aqui para você enxergar que tem a curvinha. Está vendo? Tá vendo? Então você pode dar zoom cada vez mais. Essas vibrações existem lá, só que são cada vez menores. Então a tendência é ir para zero. A tendência é acabar essa vibração. Tá? É isso que quer dizer esse comportamento. Nota que a olho nu a gente não consegue perceber isso. Eu tive que fazer o zoom e tive que deformar o gráfico. Eu tive que esticar só o eixo Y para que você enxergasse as vibrações. Tá? Lindo, né? Né? Vocês gostam. Vamos lá. Então vamos para o último resultado fenomenal de hoje, que é o chamado o limite trigonométrico fundamental. O limite trigonométrico fundamental diz o seguinte, que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, esse resultado é 1. É isso que diz o limite trigonométrico fundamental. Tá? Nota que o seno de x, quando x vai para zero, dá quanto? Dá quanto? Zero. E o limite de x, quando x vai para zero, dá quanto? Zero. Então, a tendência é que ficasse zero sobre zero. Mas esse limite está dando 1. Tá bom? Vai ter vários limites em que você vai ver que em cima está dando zero, embaixo está dando zero, mas a resposta não é 1. A resposta pode ser 15, a resposta pode ser mais infinito, a resposta pode ser menos infinito. Tá? A resposta pode ser não existe. Tá bom? Aqui? 5 bem aqui? Ajudem o Matheus. Se fosse 5 aqui, qual seria a resposta? Vocês sabem. Qual é a resposta? Se fosse 5 aqui, qual seria a resposta? Vai, direto. 5 é algum problema? Não. Certo? Como não é problema, você pode pegar a função e substituir o 5 direto. Então a resposta seria seno de 5 sobre 5. E acabou. Tá bom? Só substituir direto, tá? No nosso caso aqui, não é isso. No nosso caso, é zero. É zero. E a resposta vai dar 1. Agora, vamos demonstrar isso. Vamos provar que isso realmente é 1. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar o ciclo trigonométrico, tá? Vamos pegar aqui um certo ponto aqui, um ponto P. Vou pegar esse ponto P, vou chamar esse aqui de O, esse aqui eu vou chamar de A, esse A é esse ponto e esse O é a minha origem, tá? Vou traçar aqui esse segmento PA, tá? Quando eu traçar esse segmento PA, vai formar um triângulo aqui, tá bom? E vou traçar aqui também aquela reta, que é a reta da tangente, lembra? Tá?
aquela reta da tangente, e vou marcar esse ponto aqui. Ok? Pronto. Esse é o desenho que você precisa para você entender a demonstração. Tá? O que é que a gente vai fazer? No ciclo trigonométrico, quanto é que mede esse tamanho? Mede 1. Tá? Quando eu projetar aqui o P para cá, quanto é que mede esse tamanho se eu te disser que isso aqui é x? Quanto mede isso? Seno de x. Tá bom? No ciclo trigonométrico, que o raio é 1, eu pergunto para ti, quanto mede esse arco aqui? Quanto mede esse arco? No ciclo trigonométrico também, você vai saber calcular a área desse setor, certo? Sim ou não? Sim. Aqui nós também temos um triângulo e tem um outro triângulo aqui. Então, a gente vai querer olhar para esse triângulo pequeno, para esse setor e o triângulo grande, tá? Primeiro, você concorda que o triângulo pequeno tem uma área menor que a área do setor? Sim ou não? Imagina que o setor é uma fatia de pizza. A pessoa não gosta da borda, corta a borda, sobrou um triângulo, tá? Então, esse triângulo é menor que a fatia, que a área do setor, tá? E esse triângulo de fora é maior que os outros dois. Tudo bem? Tá, então é isso que a gente vai fazer agora, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a área desse triângulo, que eu vou chamar assim, área do triângulo. Que triângulo? Do triângulo O. Deixa eu mudar as letras para esse A não confundir com aquele A lá. Vou colocar M aqui, tá bom? M. E aqui vou colocar N. Tá? Então, vou pegar o triângulo OMP. Então, OMP. Eu quero a área desse triângulo. Como se calcula a área de um triângulo mesmo? Base vezes altura dividido por 2. Quanto é a base desse triângulo? 1. A altura dele é seno de x. Então, é 1 vezes seno de x dividido por 2. 1 vezes o seno de x dividido por 2. Que vai dar, simplesmente, seno de x dividido por 2. Tudo bem? Tá? Área do setor. Aí, isso tu vai ter que pesquisar. Vou colocar direto. Quem lembra? Quem lembra quanto é a área desse setor? Se é x aqui, quanto é a área desse setor? Quem lembra? É o raio vezes... Me dá a resposta. Me dá a resposta. Não lembram, né? Isso aqui é x sobre 2. Vamos pesquisar agora. Tá bom? Deveria aparecer um raio aqui. Só que o raio é unitário. Então, esse raio some. Tá? É x sobre 2, a área do setor. Ok? Agora, a área do outro triângulo. Desse triângulo aqui, ó, OMN. Esse triângulo aqui. Tá? A área do triângulo OMN. Como é que é essa área? A base, que é 1 vezes a altura. Quem é essa altura? Essa altura é a tangente. Então, vai ficar 1 vezes a tangente sobre 2. Então, isso aqui vai ficar tangente de x sobre 2. Agora, eu vou relacionar as três áreas. Ok? Então, vamos relacionar as três áreas agora. Quem é a menor delas mesmo?
Quem é a menor de todas? Essa aqui. Esse é o menor, depois vem esse e depois vem esse. Então é isso que eu vou escrever agora, tá? Então, a área do triângulo OMP é menor que a área do setor, que é menor que a área desse outro triângulo. OMN. Tá bom? Agora, quem é a área do triângulo OMP? É seno de x sobre 2. É menor que a área do setor, que é x sobre 2. Que é menor que a área desse triângulo, que é tangente de x sobre 2. Tudo bem? Tá? Agora eu posso cancelar esse 2 todo, né? Uma constante, é tudo positivo, eu posso multiplicar tudo por 2, então esse 2 vai sumir. Tá? Tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. Para esse ângulo que nós estamos trabalhando, a gente está no primeiro quadrante, certo? No primeiro quadrante, o seno é positivo ou negativo? Positivo, tá? No primeiro quadrante, o seno é positivo. Então, pronto. Então, eu vou escrever aqui, ó. Para x indo para zero por valores maiores do que zero, ou seja, eu quero pegar esse x bem pequeno, eu estou fazendo esse p, então, chegar bem pertinho aqui. Então, x bem pequeno, só que ele é positivo, tá? Temos o seno de x positivo. Tá bom? Então, estou pegando x bem pequeno, mas positivo. Então, nesse caso, o seno é positivo. Então, eu posso dividir isso tudo por seno. É positivo, não vai alterar. Então, vai ficar aqui, ó, seno de x sobre seno de x. Isso é menor que x sobre seno de x é menor. Esse carinha aqui, tangente de x sobre seno de x. Tá bom? Tudo bem aí? Tá claro? Agora, olha, aqui vai dar 1 menor que x sobre seno de x. E aqui dá quanto? Dá 1 sobre cosseno, concorda? 1 sobre cosseno, eu vou deixar. Tá? Não vou colocar a secante, tá bom? Fica 1 sobre cosseno. Tudo bem? Agora, ó, o que é que a gente quer? Não faça isso. Não faça isso. Eu não vou nem repetir o que você disse, mas esse cara, ele não tem o mesmo significado desse cara. Esse cara está dentro do argumento, tá bom? Então, não pode fazer esse tipo de procedimento, tá bom? Muito bem. Então, eu quero uma coisa assim, ó. Tá? Quero uma coisa assim. Lá está invertido, está x sobre seno. Então, eu vou inverter. Tudo bem? Se você só precisa lembrar que se você tem meio, meio é maior que 1/4, concorda? Concorda com isso? Se eu inverto esses caras, vai ficar 2 sobre 1, e aqui vai ficar 4 sobre 1. A desigualdade também inverte. Tudo bem? É isso que a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos lá. Então, vamos inverter isso aqui. Então, vai ficar 1 maior que seno de x sobre x, e isso é maior que cosseno de x. Beleza? Qual resultado a gente vai aplicar agora? A gente quer mandar o x para onde? Para zero. Essa função aqui, se eu mando x para zero, quanto é que vai dar? Dá 1 porque é uma função constante. Tá? Essa aqui é quem eu quero saber.
E essa aqui, quando eu mando x para 0, dá quanto? Dá 1. Se essa dá 1 e essa dá 1, essa aqui vai para quanto? Vai para 1, pelo teorema do confronto. Tudo bem? Agora, muita atenção. Aqui está maior, aqui também está maior. No teorema do confronto, é maior ou igual. Mas quando você aplica o limite, entra o igual. Tá? Tudo bem? Se você tem uma coisa que é sempre positiva infinitamente, não quer dizer que o limite não possa ser 0, por exemplo. Tá? Por exemplo, imagina que você tenha essa coisinha aqui. Esse carinha aqui é sempre negativo, mas ele está chegando perto do eixo x. O limite dele não é uma coisa negativa. O limite dele é 0. Tá bom? Então, pode ser que tenha uma função que é sempre negativa, mas o limite ser uma coisa que não é negativa. Beleza? Tá? Então, muito bem. Então, o que nós vamos usar aqui agora é que o limite do cosseno de x, quando x tende a 0, isso dá 1, porque o cosseno é uma função contínua. Então, você pode substituir direto. Daí, pelo teorema do confronto, segue que esse limite seno de x sobre x quando x tende para 0, isso dá 1. Tá bom? Mas ainda temos um cuidado para tomar. O que foi que nós fizemos aqui? X indo para 0 pela direita. Eu já estou afirmando para você aqui que é x tendendo a 0. Mas então quer dizer que quando eu for para 0 pela esquerda também vai dar isso? A gente tem que verificar isso. Falta esse detalhe para ser verificado. Atenção. Então eu tenho que fazer a mesma análise aqui, só que agora, quando esse xzinho aqui for desse lado. Então seria menos x. Aí você diz, poxa, eu vou ter que refazer tudo isso? Não, não precisa refazer tudo isso. Pega só o menos x. Vem aqui, desse lado. Quando você substituir o menos x aqui, cosseno de menos x altera o valor? Não. O cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Então, até aqui, não tive problema nenhum. Tá? Agora vamos ver a parte central. Seno de menos x sobre menos x. Quanto é o seno de menos x? É menos o seno de x, dividido por menos x. Os sinais se cancelam e isso vai dar seno de x sobre x. Então, não importa se o x está na parte negativa ou na parte positiva. Tanto faz. Desde que ele está se aproximando de 0, esse limite vai dar 1. Deu para entender? Tá? Então está demonstrado o teorema fundamental. Teorema trigonométrico fundamental. Tá bom? Muito bem. Pelo tempo que nós temos, eu vou arriscar fazer exercícios. Se der tempo, a gente demonstra o último resultado, que é o teorema do anulamento. Se não der tempo, a gente demonstra na próxima aula. Vamos lá, vamos fazer exercícios. Eu acho que eu já fiz essa primeira questão na aula do ano passado, então você vai assistir. Vamos fazer a segunda questão, tá? Vou apagar aqui. Vamos lá, vamos fazer essa questão. Questão 2. Limite de x indo para 0 de 1 menos o cosseno de x sobre x ao quadrado. Como que a gente vai resolver esse problema?
Olha como é que é o problema. Eu estou mandando x para 0. Se eu mando x para 0, no denominador vai dar 0. E no numerador, aqui, substituir o 0 aqui, vai dar 1. 1 com menos 1 vai dar 0. Vai ficar 0 sobre 0. Ferrou, né? O que eu vou fazer? Ideia. Qual é a ideia? Qual é a ideia? Multiplica em cima e embaixo por esse cara com o sinal trocado. De onde que tu tirou isso? São ideias que surgem. Né? Assim, você vai encontrar seus colegas fazendo. Que doidice é essa que ele está fazendo? Cara, funcionou. Funcionou, deu certo. Então, aventura. Tá? Então, para de ficar olhando para a questão, poxa, eu não sei agora, o que será de mim? Está dando 0 sobre 0, papai, me ajuda. Não, vai, tenta, 1 mais cosseno. Se não funcionar, rasga a folha e tenta outra coisa. 1 mais cosseno de x. Tá bom? Então, multiplica em cima e embaixo por 1 mais cosseno. Ok? O que vai acontecer? Fica o limite de x indo para 0, produto da soma pela diferença. Ó. O que dá isso? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Que coisa linda. E embaixo tem x² vezes 1 mais cosseno de x. Alguém já deve estar pensando, bela ideia que deu, né? O negócio estava tão simples, chegou um negócio pior ainda, desgraça é essa? Mas a gente deu uma melhorada assim significativa no problema. Diga? Não preciso colocar o quadrado, porque 1 ao quadrado é 1. Agora tá, fiz a conta, não precisa mais. Não vou dar 0, é pontuação, tá certo. Tá certo. Continuando, vai ficar limite de x indo para 0. 1 menos cosseno quadrado é quem? Quem é 1 menos cosseno quadrado? Seno ao quadrado. Seno. É o seno que a gente vai fazer aparecer. Por que a gente quer que apareça o seno? Por que a gente quer que apareça o seno? Porque lá embaixo tem x. E eu já sei que quando tem seno e tem x, isso vem logo no pensamento imediato. O que é que eu penso nisso? Limite trigonométrico fundamental. É óbvio que é isso. Não é isso? Claro que é. Vamos lá. Ó, aqui, seno ao quadrado de x, dividido por x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x. Olha o limite trigonométrico aí. Aí vocês dizem, aonde que eu não estou vendo? Vamos continuar. Olha, eu vou fazer aqui. Esse carinha, vou reescrever ele. Vou fazer assim, ó, igual limite de x indo para 0. Eu vou pegar seno de x, eu vou pegar x, eu vou elevar isso ao quadrado, tá bom? Vezes, aqui em cima, eu posso fazer isso aqui, né? Não posso? 1, né? Vai ficar 1 sobre 1 mais o cosseno de x. Tudo bem? Tudo bem aí? E agora, o que é que eu faço? O que é que eu faço agora? Pensa que é uma coisa elevada ao quadrado. Eu posso enxergar aqui como se fosse tipo um x ao quadrado? Tipo como se fosse um x ao quadrado? A função potência, ela não é uma função contínua? É ou não é?
Então, o limite entra. Entendeu? O limite vai entrar porque a função é contínua. Então, o limite do produto é o produto dos limites. Então, isso aqui vai ficar igual limite de x indo para zero do seno de x sobre x, isso ao quadrado, vezes o limite de x indo para zero de 1 sobre 1 mais o cosseno de x. Coisa linda, né? Coisa linda. Quanto é que dá isso aqui? Quanto é esse cara aqui de dentro? É 1. 1 ao quadrado, 1. Vezes esse cara, meio. Por quê? Isso aqui é uma função contínua. Eu posso pegar o zero e substituir direto. Aqui vai dar 1, com mais 1 vai dar 2. Vai ficar 1 sobre 2. Então, a resposta é meio. Maravilhosa a questão, né? Belíssima, belíssima. Belíssima. Vamos fazer outra. Essa outra não é tão bela, mas é bonita. Vamos fazer o item 5. Oi? Deixa eu só verificar aqui rapidinho. Eu ainda tenho uns 7 minutos, pelo menos? Ou qual era que eu precisava repetir? Você quer saber por que que deu? 1? Por que deu 1? Tá. Isso aqui de dentro é o limite trigonométrico fundamental, que é 1. Tá bom? Só que está elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, 1. Tá bom? Foi só isso. Tá? Vamos lá. O item 5, a gente tem 7 minutos, dá para fazer o item 5, limite de x indo para π de seno de x sobre x menos π. Como é que faz esse problema? Olha para um limite desse tipo, aí você pensa assim, apareceu seno, variável ali, limite trigonométrico selado, só pode ser isso, né? Só que você pensa assim, ó, o limite trigonométrico, eu preciso que aqui embaixo apareça uma variável e essa mesma variável apareça aqui em cima. Mas aqui embaixo está x menos π. O que esse π está fazendo aí? Né? Primeira pergunta que tu te faz, né? Outra, eu preciso que o x esteja indo para zero e não para π. Aí você diz, só para atrapalhar, né? Mas não, isso aí é a beleza da questão. Vamos lá, o que a gente quer? A gente não quer uma variável aqui embaixo? Então vamos colocar uma variável lá embaixo, né? A gente vai dizer que a gente vai fazer uma mudança de variável. Qual é que vai ser a mudança de variável? Essa variável eu vou chamar de u. U é igual a x menos π. Tá bom? Onde tiver x menos π, eu coloco u. Tá? E vou fazer o seguinte, se isso aqui é verdade, então eu passo o π para lá, vai ficar x igual a u mais o π. Tá bom? O que mais? O x está indo para π. Mas se o x está indo para π, então aqui tende a ficar π. π menos π vai dar 0. Então, o u vai para 0. Isso aqui implica que o u vai para 0. Tá? Então, aplicando agora a mudança de variável, esse limite ele é a mesma coisa que o seguinte limite. X ia para π. X ia para π, agora é o u que vai para 0. U vai para 0. Tá bom? Seno de x. Só que o x é u mais π.
dividido x menos π. X menos π é U. Ok? Tá bom? Diga. U indo para zero. O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo as substituições. Antes era x indo para π, tá? O x indo para π implica que o U vai para zero. Então, onde tiver isso, eu coloco isso. Só isso. Diga. É uma variável que eu escolhi. Poderia colocar L de leão. Mas é leão do meu sobrenome, não é outro leão. Tá? Só para deixar bem claro. Não estou zoando com ninguém, não. Então, vamos lá. Continuando. Isso aqui, presta atenção, porque apareceu aqui seno da soma. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A, né? Então, vai ficar limite de seno de U, cosseno de π, mais seno de π, cosseno de U, dividido por U, com U indo para zero. Ok? Lindo, lindo, lindo. Seno de π é quanto? Zero. Então, isso aqui vai embora. Cosseno de π. Menos 1. Então, eu vou tirar menos 1 da questão. Então, menos vem para frente. Limite de U indo para zero. Seno de U sobre U. Maravilhoso, né? Cara. Vocês fizeram a melhor escolha da vida de vocês. Ó. Limite com U indo para zero de seno de U sobre U. Isso tem um limite fundamental? Não é? Mas o senhor ensinou com X. Aí com qualquer letra, não importa. Tá? É qualquer letra. Então, menos, a resposta vai dar menos 1. E acabou o problema. Tudo bem? Linda, linda, linda a questão. Tá bom, pessoal? Então, até quarta, nossa próxima aula. Estudem. E quarta-feira a gente entrega as provas para vocês. Tá bom? Tchau, tchau.